Glória a Deus. Vamos abrir a palavra que está em João, no capítulo 4. João capítulo 4, versículo 46. Abra aí. João 4, 46. Meu título é A cura do filho de um oficial do rei. Bom, você que veio hoje, talvez, ou ainda não está ciente, todas as quintas-feiras nós estamos desenvolvendo temas. Começamos aqui com as parábolas de Jesus e agora nós passamos para os milagres de Jesus, amém? Então, todas as quintas temos falado de algum milagre da parte de Jesus. Irmão, se nós repararmos nessas histórias, o que nós estamos ouvindo da própria palavra, o que aconteceu de fato, ao qual Jesus de alguma forma manifestou um milagre na vida de alguém, nós vamos ver em todas as circunstâncias que aquela manifestação do milagre físico, ela era apenas o superficial do que realmente a história quer nos trazer e que tem de mais profundo nisso. O que tem, pastor? Bom, de mais profundo, muitos na necessidade de um milagre é que vão realmente estabelecer um relacionamento com Jesus. Muitos na necessidade de algo impossível é que vão conhecer algo que ainda é mais impossível do que aquela cura física e que eu não posso produzir, ninguém pode produzir nesse mundo, apenas Jesus pode produzir, e que muitas das vezes Ele vai usar isso para que nós possamos abrir os nossos olhos quanto à eternidade, quanto à vida eterna, quanto um milagre maior do que o físico que vai um dia passar, porque um dia nós vamos morrer, sim ou não? Um dia nós vamos morrer. Então, maior do que esse milagre, a cura que dura por toda uma eternidade, a salvação da minha e da sua alma. E em todas as situações está trazendo algo sobre a eternidade, está trazendo algo sobre um relacionamento mais verdadeiro e mais profundo com esse Cristo Jesus. Amém? Não é diferente nessa história, a qual eu vou fazer diferente hoje aqui. Nós vamos começar lendo. Eu sempre coloco uma introdução antes para você se contextualizar. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai começar lendo o texto e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do texto, amém? Acompanha comigo aí então, a partir do versículo 46, diz assim, todos acharam, amém? Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava, em algumas traduções aí, à beira da morte, em outra estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogo-lhe o oficial do rei. O oficial do rei então diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra. Guarde isso aqui, irmão. Jesus disse para ele: vai, teu filho vive. Então o homem creu na palavra e fez o quê? E partiu. Creu e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles informaram: ontem, a hora 7ª, a febre deixou. A hora 7ª aí é 19 horas, amém? Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua... Olha o que eu falei para você logo no início. Ele buscava a cura do filho, mas no final a Bíblia vai dizer que creu ele e o quê? E toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para Galileia, amém? Você pode curvar suas cabeças. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por esse tempo, por esse momento, Pai, ao qual nós entoamos louvores aqui, Pai, adorando ao Senhor, o único digno de adoração nesse local, Pai. Nós estamos aqui e
motivo de nós estarmos aqui é a tua presença, é o ensino da tua palavra, é poder estar em comunhão com os irmãos, Pai. Levantarmos as nossas mãos e declarar o nosso amor, Pai, ao Senhor, Pai. A nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, a tudo ao qual o Senhor já fez pelas nossas vidas, Senhor. E nesse momento pedimos que o Senhor nos dê, Pai, clareza de mente, o Senhor possa iluminar a nossa mente com a sabedoria que vem do alto, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos nesse ambiente aquilo, Pai, aqui nesse ambiente, Pai, tudo aquilo que vem para dispersar as nossas mentes, todo espírito, Pai, de sono, Pai, tudo que vem para trazer confusão aqui nas nossas mentes, nos nossos corações, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Nos guarda, Pai, nesse momento, Pai, guarda a nossa mente, apesar do cansaço físico de muitos, Pai, de um dia inteiro de trabalho, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve à compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Então ficou bem claro aí, irmão, mais um milagre que a gente está falando, e mais uma vez, algo mais profundo do que o milagre físico. Aqui nessa narrativa a gente vai ver um progresso da fé na vida desse homem, o germinar da fé na vida desse homem. Lembra você nos seus primeiros contatos? Lembra você no início? Talvez você chegou assim para também poder solucionar um problema. Também você veio às vezes, muitas vezes nesse lugar porque você saía daqui um pouquinho em paz, é ou não é? Porque sabe, eu acho que eu não vou ficar naquele lugar não, eu não sou crente não, mas me deu um pouco de paz estar naquele lugar, ouvir aquelas músicas, sabe, ouvir aquela palavra. Aí você voltou, aí eu voltei também, nós começamos a ter contato com pessoas assim, pessoas que nos davam palavras da parte de Deus. E aí, na nossa necessidade, cada um na sua, talvez de paz interior, talvez a necessidade, como desse garoto aqui, a cura de uma enfermidade, talvez de ter um casamento onde essa paz que excede o entendimento vai habitar nesse casamento, vai estar nesse casamento, vai estar sobre esse casal. Eu não sei, cada um com algumas das suas necessidades, a cura de um trauma familiar, coisas que sempre fica arrastando as nossas vidas, uma necessidade. Chegamos uma necessidade, e eu te pergunto, nessa necessidade, quantas coisas a partir daí, quantas e quantas coisas evoluíram na sua fé e no seu relacionamento com Jesus? Você foi chegando um pouquinho mais perto, você foi ficando um pouquinho mais íntimo, você foi conhecendo um pouquinho mais da palavra, e isso foi abrindo a sua mente, o seu entendimento, o seu coração para o que realmente Jesus pretende comigo e com você, sim ou não? E aí, muitas das vezes nós erramos em não estarmos prontos para aquilo tudo que está sendo aberto dentro do nosso entendimento. E às vezes nós ainda continuamos tomando caminhos contrários. E muitas das vezes nós trilhamos aquilo que realmente Jesus espera de mim e de você. Então, logo nesse início aqui, eu não quero dizer para você só sobre uma história da cura do filho do oficial do rei e do que aconteceu anos e anos atrás. O que eu quero te dizer nessa noite é que esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus, essa mesma presença, esse mesmo poder, Ele está aqui e Ele pode operar da mesma forma na minha e na sua vida. Não é uma história e somente vamos falar de uma história, é de um Jesus que salva, que restaura, que traz com Ele cura e que está aqui nesse ambiente. Você crê nisso? Eu estou falando sobre uma história, mas nós, ao mesmo tempo, estamos apresentando a Ele a nossa história. Porque enquanto eu falo da história desse servo aqui do rei, desse oficial do rei, da cura do filho dele, eu também apresento algumas necessidades da minha vida. Eu também edifico a minha convicção de fé naquilo que Jesus ainda pode operar na minha casa, ainda pode operar em mim. E eu quero, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, te animar a isso. Amém?
Então, você vai perceber logo no primeiro momento que essa necessidade, irmão, eu vou dizer, quantos pais tem aqui? Levanta a mão assim. Quantos pais? O filho ainda não sabe, mas um dia você vai saber. Você quer esmagar o coração do pai, tirar ele do corpo, botar ele assim, do lado de fora, esmagar ele no chão, é algo acontecer com o filho, com o seu filho. Você aguenta por você, chegou uma enfermidade até você, eu confio no que o Senhor vai fazer, e se o Senhor não fizer também, é lucro para o crente, essa viagem, amém? Aí você pensa assim, mas quando é o seu filho, esse homem aqui, ele ouviu falar desse Jesus, e no versículo 47, quando ele ouve dizer sobre que Jesus, aquele que acabou de transformar, agora eles ficaram sabendo, ele acabou de transformar água em vinho num casamento. Esse Jesus de grandes feitos, ele está ali perto. Esse homem, ele fica sabendo disso, o seu filho está doente, e o que a Bíblia diz foi ter, versículo 47, foi ter com ele, e ele rogou que descesse para curar o seu filho. Irmão, a Bíblia não relata e não diz, mas eu quero também compreender que ele não era alguém conhecido de Jesus, porque ele teve que fazer esse movimento todo para chegar até ele. E pelo que ela fala no final, que aí sim ele creu e toda a sua casa, então alguém que não cria, amém ou não amém? Sim. Então, a grande necessidade dele, do milagre, antes ele vivia e vivia bem, como um oficial, como alguém influente, como alguém que está com as suas finanças resolvidas. Agora, justamente aquilo que não tem como ele resolver, aquele problema maior, aquela dificuldade maior, o desespero maior que aconteceu, foi justamente isso que levou ele para perto de Jesus, que levou esse homem a olhar para Jesus, que levou esse homem correr na direção de Jesus, ir atrás da presença de Jesus. Não sei se quantos estão pegando, mas o que eu quero te dizer é que tem provações que chegam na minha e na sua vida, que vão nos apresentar um Jesus diferente, que vão fazer que os nossos olhos estejam abertos de forma diferente para esse que pode todas as coisas. E esse que pode todas as coisas ainda quer fazer coisas ainda maiores do que aquelas que nós vamos pedir achando ser as mais extravagantes. Ele olha para mim e para você diante das mais... O que? A cura do filho? Isso é o que a medicina não resolveu, que ninguém pode resolver. É o maior que pode acontecer. Mas olha, eu ainda tenho uma cura ainda maior para você. Ninguém acredita nisso. Eu ainda tenho um feito ainda muito maior na sua vida. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E é mais ou menos o que acontece na minha e na sua vida diante das impossibilidades que nós não podemos resolver, das desesperanças que batem, dos desesperos que batem à nossa porta, de situações que nós encaramos, que chegamos a dizer como ele aqui, só vai ser possível se for um milagre. E é exatamente isso que que fez ele e que nos faz voltarmos os nossos olhos para Jesus. São dificuldades, são provações que elas vão romper as barreiras da superficialidade da nossa fé. Porque até antes eu poderia dizer, não, eu sei quem é Deus, eu reconheço Ele, eu sei quem é Jesus. Mas diante dessa situação eu procuro de uma forma diferente, sim ou não?
eu chego diante dele de uma forma diferente, sim ou não? Eu vou com todas as forças buscá-lo, porque eu sei que eu não posso resolver aquilo em nenhum outro lugar, porque eu sei que é só nele que eu posso encontrar aquilo. Só que ele quer ser um Deus além do curandeiro, um Deus além daquele que faz o maná cair do céu, um Deus além daquele que transformou agora, um pouquinho atrás aqui, a água em vinho, para que aqueles noivos não passassem vergonha na sua festa de casamento, porque era uma grande vergonha naquela cultura. Ele quer ser um Deus numa forma relacional comigo, com você, de uma forma um pouquinho mais profunda. Ele está dizendo: eu quero ser um Deus que você vai experimentar de uma restauração espiritual. Eu quero ser um Deus ao qual eu apresento, além dessa impossibilidade que você pensa, eu apresento a você salvação, vida eterna, comunhão. Eu desejo mais do que isso, eu desejo relacionamento com você. Eu desejo tirar o homem da rota do pecado para a rota do arrependimento, da rota do pecado que condena para a rota do arrependimento que vai desfrutar da minha graça e da minha misericórdia. Ele quer converter os nossos caminhos tortuosos, os nossos maus caminhos que nós insistimos em trilhar, um Deus além da cura, um Deus além do curandeiro. E quando ele vai até ao Senhor e diz que para ele descer depressa, ele tem pressa naquilo, porque ele sabe que o filho dele, como está relatado no mais original, ele está morrendo, ou ele está à beira, está para morrer. O desespero é grande, a pressa é grande com que Jesus possa chegar até lá. Então eu quero te perguntar: você é pai, você é mãe? O coração desse pai aqui, desse homem, ele está abatido, sim ou não? Tá. Na verdade ele não está nem raciocinando mais, legal. Ele saiu andando, foram 40 quilômetros até chegar onde Jesus estava. E ele foi. Um homem de autoridade, um oficial. Sem dúvida nenhuma, esse homem aqui já tinha tentado todos os recursos, irmãos. Ele tinha condições, ele já tinha comprado todos os remédios, ele já tinha ido em todos os médicos, ele já tinha chamado as principais pessoas, ele já tinha usado a influência dele politicamente para tentar alguma coisa com o filho, para tentar de alguma forma aliviar a dor do seu filho. Só que a mesma palavra diz que, tendo ouvido falar de Jesus, ele larga toda a condição terrena para ir atrás daquele que tem dado testemunho de grandes maravilhas da parte de Deus e estava ali pertinho dele. É atrás desse Jesus que ele vai, e é exatamente nesse Jesus que esse homem de muitas condições, é em Jesus que ele deposita agora toda a sua esperança. Eu não sei, irmão, aonde você tem depositado a sua esperança. Eu não sei se você tenta até o final os recursos terrenos para depois depositar a esperança em quem realmente deve. Eu não sei se ele tentou dessa forma, mas uma hora vai chegar a hora em que não vai ter mais para onde, em que mais nós nos agarrarmos. Não vai ter mais aquela condição, não vai ser mais a condição da conta no banco, ou a influência como ele tinha aqui, a política, ou os conhecimentos, ou o estudo, ou o nível que você tem de intelectualidade, ou os currículos, os títulos pendurados na parede, o que for. Eu não sei se ele fez isso cedo ou tarde,
Mas o que a Bíblia traz é que chegou a hora dele. E mesmo sendo uma situação horrível, difícil, nessa hora Jesus se apresenta como aquele que pode fazer, sim, mas principalmente como um Salvador, aquele que pode salvar, mesmo se o milagre aconteceu ou não. Mas é aquele que nos faz viver o milagre acontecendo ou o milagre não acontecendo, que nos faz viver em paz diante do que pode ou não pode acontecer, sabendo que não para no que é terreno. Nós andamos com o coração em paz naquilo que Ele pode e não pode operar, porque o que mais importou aqui no final dessa história foi crer que Ele é o Salvador. Isso não mudou só a vida do garoto, mudou a vida de uma casa inteira. Quando nós cremos e nós desfrutamos do milagre maior, isso não vai trazer cura só para mim, vai trazer cura para mim e para os meus, vai trazer cura para você e para os seus. Isso reflete aonde você está. Amém? Ele recorre à pessoa certa. Então não recorra, irmão, o que é circunstancial. Recorra à palavra Cristo Jesus, o Logos, que não é circunstancial, é uma palavra, é uma promessa ao qual Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele está estabelecida e ninguém pode mudar, porque agindo Deus, quem é que pode impedir? Aí, o que nós vamos experimentar agora, esse homem vai experimentar, é que com a palavra que chega até ele, com tudo que estão falando de Jesus, acende nele essa esperança de procurá-lo. E não sei se pela primeira vez, pode ser que sim, acende uma pequena centelha de fé. Nada do que é aqui terreno pôde curar o meu filho, mas acendeu uma esperança agora, porque Jesus, nele está o que vai além do terreno. Então ele, ouvindo essas palavras e ouvindo as pessoas falando, acende nele uma centelha de fé. Ele não tinha andado com Jesus, ele não tinha visto Jesus, ele não era o discípulo que estava ali experimentando dos milagres de Jesus, ele não o conhecia, mas só que esses relatos do que estava acontecendo chegou através de alguém falou para ele que aquele que cura, aquele que faz milagres, aquele que transformou água em vinho, ele estava ali. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, Jesus, ela mesmo diz, ele é a palavra. Falaram dessa palavra e isso animou o coração dele. Irmão, não sei como você, diante dessa situação aí, eu não sei, a dele era a cura do filho, eu não sei qual é a sua, mas eu quero, através da palavra de Deus, Cristo Jesus, aquele que é a palavra, que essa mesma centelha de fé, de esperança se acenda no seu coração, em nome de Jesus. Porque aquele que é a palavra continua operando. Você crê nisso? Em meio a essas dificuldades aí que nós enfrentamos, que nós passamos, pela vida nós passamos,
algumas delas. Eu quero que nesse momento, irmão, você abra o seu entendimento, como aconteceu com esse homem, para a palavra que te leva até Jesus, que vai te levar até Jesus. Imagina que muitas pessoas estavam falando muitas coisas para esse homem. Não, procura um médico tal porque é o melhor. Você tem condições, vai lá, procura o rei, você é um oficial do rei. E esse homem aqui, por causa de pessoas que chegaram do lado dele e falaram: olha, se eu fosse você, eu procurava aquele que transformou água em vinho. Teve um momento que ele teve que decidir sim ou não. Ele tinha um rei para procurar, mas ele decide pelo o rei com R maiúsculo. Momento de desespero. Abra um entendimento para as pessoas que estão te conduzindo para Jesus, as pessoas que estão te dando palavra, que estão aquecendo dentro de você a esperança que vem de Jesus, das palavras que vêm de Jesus, das promessas que vêm de Jesus. Sai desses conselhos que desviam o seu foco desse único caminho, o único caminho que leva até o Pai, qual? Cristo Jesus. O único caminho de vida, qual? Cristo Jesus. O caminho da esperança que não é circunstancial, Cristo Jesus. Toda palavra que não te coloca nesse caminho, todo conselho que não te coloca nesse caminho, feche seus ouvidos, irmão. Agradece e sai. Mas fique atento às palavras que vão te conduzir até Jesus, justamente no pior momento dele, na pior circunstância. É isso que levou e conduziu ele para perto de Jesus, amém? Se você observar, a gente ainda está falando de uma fé limitada, uma fé que ainda aqui nesse versículo ainda procura só a cura para o filho, sim ou não? É só a respeito do que vai acontecer com o filho dele. Mas esse oficial aqui, ele ainda não sabia que, além da cura do filho, iria acontecer a cura da alma. Que tinha algo mais importante para acontecer. Que tinha algo sobre a vida espiritual dele para acontecer. A paz que excede todo o entendimento habitando nele. Algo que vai além do eu, que reflete no nós. E ainda que fosse limitada ali naquele momento, essa fé, começando a acender essa centelha de fé, ela foi o suficiente para encher o coração desse homem e influenciou ele, encorajou ele para que ele fosse com todo o ímpeto, com toda a disposição, com toda a força em direção a esse Jesus. Mesmo ele sendo um homem de autoridade, ele poderia facilmente, irmão, pedir para empregados fazerem isso para ele, irem até lá e falar do caso do filho dele, ou a trazer o Jesus até ele. Era um oficial do rei, era um homem que não precisava ele sair dali, mas esse homem, quando ouve falar e ele percebe que tem algo maior do que a cura do filho, porque a cura do filho o leva ao encontro com Jesus. Tem algo mais poderoso na minha e na sua vida, irmão, do que se encontrar com ele, do que nesse encontro conhecer quem realmente ele é e o que realmente ele deseja para mim e para você. Isso está acima de qualquer cura de enfermidade, porque isso fala da cura da alma. Só que vai chegar um momento, irmão, vai chegar um momento na minha e na sua vida também, se já não chegou, vai chegar um momento em que não vai ser mais a mãe, o pai orando por você, o melhor amigo, o filho, a avó de joelho, né? A vozinha lá de joelho, intercedendo, orando,
não vão ser mais pessoas chamando ali, como a gente diz aqui, né, se colocando na brecha por você, ou dando conselhos, te tirando, toda hora te catando daquele lugar. Não, ali você vai cair, cara, ali é um abismo, ali você vai se machucar toda hora. Vai chegar um momento na minha e na sua vida em que vai ter que partir de mim, de você. Chegou um momento na vida desse homem, ele não podia mais ser os escravos, os soldados, não podia mais ser um empregado, não podia ser a esposa, tinha que ser ele. Chegou um momento da vida dele, e na nossa vida acontece isso, às vezes diante da pior dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus está permitindo com que seja chegado a nossa hora e o nosso momento com Ele, de uma aliança mais pura, profunda, sincera, em relacionamento com Ele. Vai chegar o momento que você não vai poder mais se vitimizar, ficar falando que é por causa do que a vida fez com você, ou porque você recebeu isso de herança dos seus pais. Não, vai chegar um momento em que ele vai falar: ei, corre para mim, porque eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, eu sou a necessidade que te falta, mas você precisa correr para mim, você precisa estar comigo, eu desejo estar com você. Eu desejo não só te curar desse trauma, mas eu desejo fazer de você uma pessoa que vai gerar cura em outras pessoas que carregam o mesmo trauma que você. É muito maior o que eu tenho para você. Só que nós fugimos disso, porque ir correndo até Ele requer renúncia. A gente tem que lançar fora as nossas vaidades, a gente tem que lançar fora os nossos achismos, aquilo que a gente acha. Imagina, esse oficial do rei agora está correndo 40 quilômetros para ir atrás de um homem que estão falando que é o Messias. O que vão dizer de mim? E se eu for lá e meu filho não for curado? Olha o mico que eu paguei. Olha agora quantas pessoas vão caçoar de mim. Você acha que não existia essas situações, esses dilemas na mente, como existe comigo, com você? Mas e se eu fizer o que Jesus quer, irmão? Será que eu vou ficar sendo caçoado? Será que eu vou perder condição financeira? Será? Esse homem não ligou para isso. Esse homem foi com tudo em direção àquele que iria restaurar não só a saúde do seu filho, mas toda a vida espiritual da sua casa. A fé desse oficial, ainda que limitada, ele condicionava o poder de Jesus, a presença dele no local. Se você for acompanhar aí, ele pede para que Jesus descesse toda essa distância para estar lá com o filho. Sim ou não? Quantos acompanharam aí? Jesus precisava estar lá, mas ele não fazia ideia que mesmo a 40 quilômetros de distância ou a 1000 quilômetros ou a muito mais, basta um haja que saia da boca de Jesus para que o milagre aconteça. A fé dele iria começar agora realmente a se aprofundar, a desenvolver, porque os olhos dele estavam sendo abertos para um relacionamento com um Jesus que ele não conhecia. Você lembra de Jó? Lembra? Bem sei que tudo pode, Senhor.
Ele pede perdão por ter questionado o Senhor em tudo que ele tinha passado. E ele vai dizer: olha, antes eu conhecia pelo que os outros falavam, mas agora, depois desse vento, depois dessa tempestade, depois de saber que no pior momento eu questionei o Senhor mesmo, eu conheci o mais profundo da minha humanidade, que na hora que o bicho estivesse pegando mesmo, que eu ia questionar, ia duvidar do Senhor. Agora eu fui até o fundo do poço, e agora eu posso dizer, Senhor, que agora sim os meus olhos te contemplam. Agora sim eu te conheço de uma forma mais profunda. Agora eu sei quem o Senhor realmente é na minha vida. O Senhor permite situações, irmão, para que nós possamos chegar nesse mesmo coração e entendimento. É o que está acontecendo com esse irmão aqui. Ele está conhecendo, os olhos estão sendo abertos para um Jesus diferente do que aqueles relatos que ele ouvia. E a fé sendo desenvolvida vai levar esse oficial a fazer uma intercessão de forma mais correta, uma oração ao Senhor. Verso 49, coloca aí pra gente, Marlon. No verso 49, ele vai dizer assim, que esse oficial, ele rogou, na minha tradução está rogou, o oficial pediu mais uma vez, ó como é que agora é, mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Na minha tradução está assim: rogou-lhe o oficial. Ele era o quê? Um oficial do rei. E ele está aqui rogando a Jesus, suplicando a Jesus. Olha como que a forma vai mudando quando a nossa fé ela vai sendo desenvolvida. A forma com que nós nos apresentamos diante de Jesus, a forma até mesmo que nós pedimos algo para Jesus. Sabe por quê? Porque a gente sabe, agora vai ficando mais verdadeiro e mais claro para a gente quem realmente Ele é. A beleza da santidade dele. A gente, quando isso vai se aprofundando, isso vai desenvolvendo, a gente sabe que nem digno de chegar ali naquele ambiente a gente é. A gente nem quer. E aí ele vai dizer: Senhor, na minha tradução, desce antes que meu filho morra. Lá ele disse: meu filho está morrendo, ele está à beira da morte. Desce, Senhor, e cura o meu filho, esse que vai falecer. Ele não falou que o filho dele era um bom menino. Ele não falou que ele não chegou com méritos diante de Jesus. Ele não falou que ele era oficial e por isso Jesus tinha que fazer. Ele não falou que ele era amigo dos principais governantes. Não, o que ele faz ali é apresentar a miséria da situação dele. Você talvez não pode fazer isso com todas as pessoas. Não é para todas as pessoas que você pode apresentar a sua miséria. Mas para Jesus você deve fazer. Para Jesus é a forma que o agrada quando nós chegamos diante dele. Lembra do publicano do fariseu? Olha, graças eu te dou porque eu não sou como esse aí, né? Eu oro, eu jejuo. E o publicano ele: Senhor, eu não sou digno da tua presença, nem mesmo poderia estar aqui. Quem foi justificado? É a forma com que nós enxergamos Jesus agora e com que nós vamos nos apresentar diante dele. Amém? A fé, ela está sendo aumentada, a fé está sendo desenvolvida. Ele não reivindicou nenhum mérito, ele apenas alega essa miséria do caso ao qual ele está vivendo e que ele não poderia, ninguém poderia resolver. E nessa oração, precisamente, ela deve ser: Deus, tem misericórdia de mim, porque
Eu necessito da sua presença. Tem misericórdia, Senhor. Eu sou dependente da sua presença. Tem misericórdia, Senhor. Não quer dizer só da porta de emprego ser aberta ou do câncer ser curado. É maior do que isso. Porque se a presença dele for comigo e contigo, mesmo quando isso acontecer, nós vamos passar por essas situações de forma muito diferente. Então a oração é: Senhor, tem misericórdia, porque eu preciso da sua presença. Eu não posso dormir, eu não posso acordar sem o Senhor. Guarda a minha entrada e a minha saída, o cotidiano do meu dia. Eu preciso. A forma que ele agora apresenta essa necessidade para o Senhor, e a gente está chegando no finalzinho, e eu queria que nesse momento, eu queria deixar um momento para você, que você agora descrevesse aí no seu interior qual é o estado do seu filho. Esse homem apresentou o estado do filho dele. O que isso quer dizer, pastor? Ele apresentou o estado daquilo que ele ama e que está daquele que ele ama e que estava à beira da morte. Quando você entrou aqui, eu gostaria muito que você olhasse para mim. Os irmãos vão cantar louvor, não fique... Isso é certo, irmãos, vão subir aqui, vão ficar aqui. Olha aqui para mim, é mais importante. O que você chegou aqui hoje, e dentro de você existe um estado, pode ser do filho? Pode. Mas o que representa o filho para você? O que está à beira da morte? E que num culto onde nós temos como tema os milagres de Jesus, você veio com todo o seu coração para apresentar aquele único que pode fazer. O que está à beira da morte? Seu casamento? O relacionamento com familiar, com seus filhos? O seu ministério na casa do Senhor? Aquilo que você sabe de quem você é na casa dele, mas está quase morrendo, está à beira da morte. O que você chegou aqui, quando você faz uma introspecção, você diz: pastor, é isso. Esse é o estado do meu filho. O que é o seu filho para você? E qual é o estado dele? É uma dificuldade financeira ao qual está tirando a paz na minha casa, ao qual eu pastor, eu não sou um 71, eu não sou um cara desorganizado. Simplesmente as portas parecem que se fecharam. E isso tira o meu sono, e isso me deixa inquieto diante da necessidade do meu filho, da minha esposa, da minha responsabilidade como provedor. É o quê? É algo que perturba a sua mente. É algo que quer te tirar de um estado ao qual você sabe que é um estado normal, e quer deformar você de um jeito ao qual você sabe que você não é, mas que por estar à beira da morte, pelo caso ser tão grave quanto esse, parece que eu já estou escambando para lá. Qual é o filho e qual é o estado dele no seu interior? Esse silêncio é proposital. É o momento que ele teve diante de Jesus. Você não veio aqui para um culto só, mais um culto não, irmão.
você está tendo o seu momento de apresentar esse filho, o estado desse filho para esse Senhor. Lembra que eu falei que não é só a história, mas é a história sendo aplicada na minha e na sua vida com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma restauração, com o mesmo Senhor, com o mesmo Jesus. O momento é esse. Apresenta Ele. Esse homem poderia ter ido para muitos outros lados, mas ele foi até Jesus. Eu estou te convidando a levar o estado do seu filho, o seu filho, até Jesus nessa noite. Mas eu já levei, pastor. Ele também. Ele já tinha feito várias coisas. Mas se Deus te trouxe aqui para ouvir essa história, é porque existe uma forma que você vai apresentar diferente agora. Seu momento, o mesmo Espírito. Vezes que nós apresentamos algo e Jesus não nos responde do jeito que nós queríamos, sim ou não. É porque se eu apresentei, Jesus, desce e vai lá, cura o meu filho. Jesus fala, eu não vou. Mas você pode ir, porque teu filho vive. Você entende, irmão, que às vezes a resposta de Jesus, ela está vindo de uma forma com que nós não esperávamos? Porque acontece de um jeito ao qual nós não estabelecemos. Não foi essa resposta que eu queria de Deus. Irmão, nem sempre quando não acontece aquilo que você queria de Deus, não significa que Deus não está respondendo, que Ele não está operando, que Ele não está fazendo. Ele não foi até lá, mas o filho foi curado. Pode ir, o teu filho vive. E a palavra vai dizer que quando ele desce, ele se encontra com aqueles homens. Uma parte muito importante aqui, irmão, o Senhor está dando respostas nessa noite, amém? O Senhor está dando respostas, apesar de muitas das vezes não ser a resposta que nós esperávamos. Mas tem um ponto muito importante que Ele vai ensinar para mim e para você. Apesar de Jesus não ter descido e ter ido lá na casa dele como ele queria, quando Jesus fala assim, ó, teu filho vive, vai. O que esse homem faz?
ele partiu. Foi. Ei, Jesus tem nos dado direção. E às vezes você não desfruta do milagre porque você não partiu na direção que Ele te deu, porque você não fez exatamente o que Ele falou, você não foi na direção que Ele mostrou, não creu que nessa direção existia vida. Ei, vai, por quê? Porque ali tem vida, ali Ele vive. Um ponto que esse homem está me ensinando, te ensinando é: se Jesus te respondeu, vai, obedeça a direção que Jesus tem te dado, que Ele tem te mostrado, que Ele tem revelado ao seu coração, que Ele tem te mostrado nessa palavra, que Ele tem te mostrado através de irmãos que têm ministrado essa palavra na sua vida. Vai, obedeça, chega de ir em direções contrárias. Então o primeiro ponto é que esse homem, ele obedeceu, e quando ele encontra os seus servos, os servos vêm na direção dele e eles vêm dizendo: ei, teu filho vive, teu filho está vivo. Você imagina esse oficial chegando perto desses servos, fazendo festa. Ele pergunta: mas que horas foi isso? Ele queria ter certeza que era a palavra de Jesus. Foi às 19 horas, na mesma hora que Jesus falou. Meu Deus. Imagina, irmão, que ele vendo de longe assim, eles gritando: teu filho vive. Ele já estava andando há muito tempo, irmão, a pé. Anda a pé aí naquelas estradas, poeira, sede, e ele está voltando cansado. Ele está voltando com a esperança na palavra que Deus deu. Ei, tem esperança na palavra que Jesus tem ministrado sobre a sua vida. Ele está voltando com o coração cheio de esperança. E quando ele olha de longe e ele vê os homens falando aquilo, eu imagino que esse homem vai pensar assim: calma aí, eu já ouvi essa frase aí hoje. Teu filho vive. Verdade. Foi Jesus que falou. Talvez eu estou ministrando uma palavra aqui na sua vida e você está assim: Jesus já tinha me falado isso. Jesus já tinha me mostrado isso, pastor. Sabia que Jesus já tinha usado pessoas para me falar algo assim? Para me colocar nessa direção? Caminho de vida. Sim. Eu não fui. Eu não acreditei, pastor. Eu não crio o suficiente. Calma aí. Foi Jesus. Você pode se colocar de pé? Não saia do seu lugar. Não fale com quem está do seu lado. Jesus continua a falar. Amém? Quantas vezes Jesus falou para você assim, ó: ei, você não é criatura desse mundo. Você é filho, você é filha para a salvação. Ei, eu sou o médico dos médicos e a minha palavra pode estar acima de qualquer diagnóstico. Ei, caminha na direção que eu te dei, porque eu quero enxugar as suas lágrimas.
quero fazer de você, homem e mulher, referência desse evangelho, desses princípios, dessa verdade. Obrigado, Jesus. Ei, vem a mim e eu vou te dar alívio. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te dar alívio. Eu vou te abraçar e nos meus braços eu vou te dar descanso. 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 Filha, não há mais preço nenhum a pagar. O que você precisa é em mim descansar. É a minha graça. É a minha graça. Filho, eu quero te conduzir. Destra que é poderosa, te guardando e te livrando de todo mal. Sim, 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 Deus. Você vai olhar no cordel e essas águas não vão estar mais nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, mas você vai estar nadando. Mas olha na minha direção, siga as minhas direções, creia na minha palavra que vivifica, na minha palavra que cura o enfermo, na minha palavra que restaura o cansado, na minha palavra que converte o pecador, na minha palavra que traz salvação. Mais do que a sua necessidade presente, eu vou causar uma metanoia em você, uma mudança de mente, que não vai ser mais você vivendo, mas eu vivendo em você.